Irmandade sentada aqui na escadaria teve acesso ao templo do rei Salomão. Todo mundo cansado. Estão cansados? Vocês estão felizes por ter visto como é que está no templo de Salomão? Feliz! Por ter visto que Jesus foi apresentado ao idoso Simeão? Sim! Onde o véu do templo rasgou-se de cima até embaixo? Sim! Então agora resta uma coisa importantíssima e linda aqui. Vamos lá. Não era tão alto assim na época de Salomão. Era mais baixo essa parte. Deixa eu ver essa altura aqui. Olha a altura que está. E o muro era um muro de arrimo do segundo templo. As pedras dessa largura, muito alto. Era um muro de arrimo do segundo templo. Que é grande, é enorme. Parte dele você vai pegar lá o pináculo do templo, vai virar para a esquerda e vai sair aqui no Vale de Josafá, frente com o Monte das Oliveiras. Portanto, o Muro das Lamentações é um muro de arrimo do segundo templo. Que demarca o setor judeu e o setor árabe em cima das mesquitas. E por que o judeu vai lá então? O que nós vamos ver lá? Eles vão até o muro, porque já que eles não podem vir até onde estava o templo de Salomão, o altar santo de santos, então eles vão até o muro, que é o ponto mais próximo do altar, onde estava o altar santo de Salomão. Muro, mesquita, onde estava o templo de Salomão. Próximo, é o ponto mais próximo que eles podem chegar, onde estava o altar santo do santo, que Salomão construiu. Eles chegam no muro, viram-se para o muro em direção ao altar santo, onde estava o altar santo do santo, e oram. Em qualquer lugar do mundo que eles estiverem nas suas orações, eles voltam para Jerusalém, para orar em direção ao templo, onde estava o templo. Daniel fazia isso lá, estava preso. Salomão falou isso. Até hoje eles fazem isso. Até hoje. O judeu bate a cabeça no muro. O judeu não bate a cabeça no muro. A impressão que se dá e que se tem é que ele, ao orar, eles movimentam o corpo. E esse movimento de corpo e filme e fotografia aí dá a impressão de que ele está batendo a cabeça no muro, tão próximo que ele está. Às vezes ele encosta a cabeça no muro. Está escrito em Deuteronômio: e servirás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Esse de todo o teu corpo, eles entendem que é movimentar o corpo enquanto ora. Pulsos. Usam negros desse sol que vocês estão vendo aqui. Os radicais, os ortodoxos. Usam também as trancinhas, peotins, ou peotins, a pronúncia certa. Enfim, o que é aquelas trancinhas dos judeus? Então agora preste atenção. Você voltar lá em Ruth, lá no Velho Testamento também. O judeu no Velho Testamento, quando ia colher o trigo do campo, por exemplo, colher ali o que foi plantado, na hora de cegar, na hora de colher, ele nunca colhia os cantos dos campos. Entendendo? Aquele canto ali, se fosse uma plantação de trigo aqui, um cantinho lá ele deixava. O outro cantinho ali ele também deixava. Para os pobres da terra. O que caísse da colheita que estava fazendo, também eles não podiam voltar para trás para pegar, porque ficava para os pobres. Ruth estava fazendo isso, rabiscando espiga após os segadores. Entenderam agora por que Ruth estava fazendo isso? É o que sobrava, que os pobres pegavam. E já era entendido assim. E eles não se importavam, que era uma lei do Pentateuco, era uma lei lá, a lei mosaica. Deixa para os pobres, os cantos, os que caem. E Ruth estava rabiscando espigas após os segadores. Iam catando o resto dos campos. E ela casou com quem? Boaz. Boaz. E ele fala, deixa cair. Falar, porque ele ficou sem engraçado com ela, né? Foram contar pra ele que ela tava catando muito. O que é? Nossa, deixa mais no chão, que ela é bonitinha. Mas não é aqui, é nas Campinas de Moab. Em Belém vamos falar sobre isso. Hoje, o motivo desses peotins é justamente não cortar o canto do cabelo. Como não sabe onde começa o rosto ou termina o rosto, para não incorrer num erro e cortar a barba, o canto da costeleta, então deixa crescer o canto da costeleta.
algumas versões. A primeira delas é esta, é a mais plausível, o motivo dos POTs. Mas tem inúmeras explicações para aquelas trancinhas. Uma delas, a mais plausível, é esta, que vem do Velho Testamento, quando não passarás navalha na tua cara, não sei o que. Observando também os cantos dos campos que não eram cortados, eles não cortam o canto da costeleta. Aí tem outras explicações mirabolantes. Horroroso. É pros carecas que eles deixam, né? Porque é pros pobres. É tão feio, que você aqui no Brasil e fez Eles deixam aqui os cantinhos. É essa gente, os radicais. Os radicais em Israel, que andam de negros, de preto, eles têm até partido político aqui, muito forte no parlamento. Né? Kadima, o partido político religioso, é muito forte, influencia no governo, não sei se a gente de negro. A maioria não trabalha, alguns têm até salário do governo, não tem televisão em casa. E daí, as mulheres usam saia comprida. Como crente, se tiver a mulher deles é crente. Vamos ver muito no muro agora. É perfeita evangélica. Não tem televisão, não lê em jornal. Nos bairros deles, as notícias dos jornais é pregado no muro como este. Não fazem nada de sábado. Se você entrar no bairro deles sábado é perigoso. Passa de carro lá, está com pedra no carro. Fecha as ruas, dá acesso ao bairro. Estudam a vida toda o Torá. A vida toda eles estudam e leem o Velho Testamento. Não só o Velho Testamento, mas existe um negócio chamado Mishnás. As Mishnás são os livros interpretativos de cada versículo do Velho Testamento. E cada versículo do Velho Testamento dá uma Mishnah. Só no Velho Testamento não aceitaram o Messias, mas não aceitaram o Messias. Mas lá em Hebreus, Deus não está condenando eles. Estão dizendo que estão guardados. Deus não lhes fez a promessa que fez a Abraão, Isaac e Jacó. Estão guardados para o milênio, para a vinda de Jesus. Quando vão crer em Jesus, vão ser salvos. Está escrito lá. A profecia falava: veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Antes o entregaram, já sabia que eles não iam aceitar Jesus como Messias. E vão aceitar no advento do Messias agora. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja glorificada, é que eles vão assumir a responsabilidade no milênio da pregação do Evangelho na Terra. 144 mil. Isso já é escatologia, não vou entrar nessa parte. Não, eles vão crer. E se eles não crerem, também não vão ser salvos. Está em Romanos isso. Vamos. Bem, nós estamos aqui então diante da porta dourada, que dava acesso ao templo. Ou a porta formosa, por onde foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Onde Pedro curou o paralítico também na porta. Esta é a porta dourada, que do Monte das Oliveiras descendo dava acesso ao Templo de Jerusalém. Andiamo? Onde vai falar da porta dourada. A porta dourada, chamada assim, por que chama porta dourada? Porque ela tinha ouro. Tá vendo aqueles dois arcos fechados ali? Desce por aqui, tinha aquelas duas portas que dá acesso ao Vale do Cedron, ou Vale de Josafá, e sobe e vai subir lá no Monte das Oliveiras. Foi por essa porta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas lá atrás, no Velho Testamento, é a porta dourada. Essa porta dourada, ela tinha 25 metros por 21. Precisava de 25 homens para abrir e fechar ela, adornada em ouro. Era a porta que dava acesso ao templo diretamente. Por isso que chama porta dourada. Quando o anjo fala a Joel, que levou ele em espírito perante essa porta, e ele perguntou para o anjo: por que essa porta está fechada? E o anjo responde: porque o Senhor, Deus de Israel, passou por ela. Mas isso foi muito antes, mais de 600 anos antes do advento do Messias. E o profeta já havia sido levado em espírito nessa porta, e o anjo disse a ele:
que a porta estava fechada porque o anjo, porque o Senhor Deus de Israel passou por ela. E o que é isso? Levou ele após o advento, já no Novo Testamento. Vou usar algumas palavras aqui que eu não usaria normalmente. Depois explico por quê. Já após o advento do Novo Testamento, quando essa porta estava fechada realmente, cumprindo a profecia do Velho Testamento. Quando Joel viu em espírito essa porta fechada, o anjo disse, essa porta está fechada porque o Senhor Deus de Israel passou por ela. E ele estava se referindo, enquanto fosse vir Jesus, assentado num jumentinho, descendo pelo Monte das Oliveiras. E ele entrou em Jerusalém, a entrada triunfal dele em Jerusalém, por essa porta, sentado no jumento. Lembra disso? Sim. E o profeta mostrou isso, o anjo mostrou isso para o profeta, e ele escreveu. Essa profecia se cumpriu. Quando, na invasão que eu disse, eles, conhecendo o Torá, e que tinha escrito que ele viria, o Messias viria e entraria por essa porta, eles a fecharam, para que essa profecia não cumprisse. Não só isso, mas colocaram um cemitério do outro lado, porque está escrito que o sacerdote, durante o seu ofício de trabalho sacerdotal, ele não pode tocar em morto e nem em osso. Portanto, se o Messias dos judeus vier, ele não vai entrar por aqui porque tem um cemitério na frente da porta. Não vai cumprir a profecia que ele entraria em Jerusalém. Mas quando eles fecharam essa porta, Jesus já tinha entrado por aqui. E por que ele tinha entrado? Havia entrado e a porta foi fechada depois. Porque segundo os judeus, a entrada triunfal de Jesus por aqui não teve nenhuma importância, ele não era o nosso Messias mesmo. Nós não o reconhecemos como nosso Messias. E os árabes foram atrás disso e disseram, olha, até hoje eles ainda esperam o Messias. Vamos fechar, porque há de ser quando ele vier, ele não entre por aqui. Mas Jesus já veio e já entrou. A entrada triunfal de Jesus por Jerusalém foi pela porta dourada. Só que foram levados pelo engano dos judeus, dizendo que não era Jesus o Messias, que estão esperando até hoje. Portanto, no passado, a espera deles até hoje levou os árabes a fechar essa porta, para que não cumprisse, para que não se cumpra a profecia. Por isso que ela está fechada até o dia de hoje. E segundo o entendimento dos judeus, somente o Messias vai abrir essa porta quando ele vier, que será a vinda de Jesus para nós. A segunda vinda de Jesus para o árabe, para os judeus, é a primeira. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os judeus vão crer nele como Messias. Entenderam? No Novo Testamento, na época de Jesus, essa porta era conhecida também como a porta formosa do templo. O que aconteceu na porta formosa? Tinha um paralítico nessa porta. Quando João e Pedro subiu, ele estava ali mendigando, não estava? Foi Pedro que disse, né? Foi Pedro ou João que disse? Pedro disse, eu não tenho nada. E? Fitando os olhos nele, que temos nós te damos, levanta e anda. Acho que foi isso. Esse acontecimento da cura do paralítico na porta de Formosa foi nessa porta aqui. Agora, é preciso dizer outra coisa. Foi nessa porta? Foi nessa porta. Está fechada? Está fechada. Mas esta porta não é da época de Jesus. Essa porta é do ano 1640, da época do sultão Suleimão, o Magnífico. Porque fora destruída, ele que reedificou as muralhas no mesmo traçado, nesse ponto da muralha antiga. E permaneceu fechada. A porta dourada, ou a porta formosa do templo, em que Pedro curou o paralítico, só de olhar nele, olha em mim, eu não tenho dinheiro não, mas você quer andar? Claro que eu quero, então é de graça, viu? Não vou cobrar nada não. É de graça, você quer andar? Quero. Olha em mim, anda. E ele saiu da porta aqui andando. Ele estava subindo ao templo. Paulo subiu ao templo por essa porta. Jesus subiu ao templo por essa porta. A prisão de Paulo foi no templo. Talvez ele entrou por essa porta, ou pela outra que nós iremos depois, do outro lado.
Gente, nós estamos pisando com muito respeito, falar assim, nas páginas da Bíblia. Estamos diante do muro ocidental, conhecido como Muro das Lamentações. Parte remanescente ainda do segundo templo. Na realidade, o muro de Arrimo do segundo templo. A mesquita está aqui em cima. Está o templo do rei Salomão aqui em cima e o muro de Arrimo aqui. Depois falar aí aqui já. Tell him we'll meet him by the glass. We'll meet him by the big glass. Essa escada, ela vem de uma rua, que essa rua vai dar lá no Vale do Cedron, na cidadela de Davi, descendo no meio do vale, indo em direção ao tanque de Siloé. Era uma das entradas retas de Siloé até chegar no templo. Era a porta de Hulda, que profetiza Hulda, está fechada essa porta, né? Então, tem um marco dela ali. Jesus, quando vem ao templo com 12 anos, que os pais dele procuravam por ele com certeza subiu por aqui para ir ao templo e estava pregando entre os doutores da lei. Quem que eram os doutores da lei? Os rabinos, aqueles que estudavam Torá. Ele estava com 12 anos, subiu por aqui lá em cima no templo pregando, passou por essas escadas e pregando. Paulo também ou subiu por lá pela porta dourada, ou subiu por aqui pela porta formosa, ou por aqui também, quando ele vai pregar no templo. Paulo não deve ter pregado dentro do templo, é por aqui, que ele foi preso, levado a Cesareia. Jesus é apresentado ao idoso Simeão. Ele sobe por aqui e lá em cima no templo, Simeão reconhece ele, o Messias. Tá vendo que essas escadas têm um degrau estranho? Um longo, um curto, um longo, um curto, um longo, um curto. Por quê? É para quebrar a velocidade de quem sobe ao templo. É como se dissesse, olha, se você vem ao templo, a casa de Deus, suba devagar. Aqui não permite você subir rápido. No fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Muito bem. O Jesus estava falando que não está condenando o rico ao inferno. Ele está dizendo o rico avarento. É isso que está dizendo. Aí a ilustração que ele nunca dizia as coisas que as pessoas não podiam entender o que ele estava falando. A ilustração que ele fazia era com as aberturas que haviam no muro de Jerusalém, em volta toda a cidade. Abertura como aquela que nós estamos vendo lá, olha. Em cima tem embaixo, tá vendo? Tem um nicho, no fundo do nicho tem uma abertura, e no fundo tem uma parte maior.
Aquilo é uma agulha. O que é a agulha? Para que servia a agulha? A agulha servia para os flecheiros defender a cidade de ataque. Essa abertura tem todas as muralhas da cidade, em volta toda. Ali os flecheiros se postavam para defender a cidade. No meio do muro, tá vendo? Bom, muito bem. Qual é a ilustração que Jesus está dizendo? Para entender isso, é como se dissesse, olha, se vier um exército sobre a cidade, as 12 portas da cidade têm que ser fechadas. Se alguém estiver para fora, já com as portas fechadas, com o seu camelo, ou se um mercador cheio de especiarias e objetos de valor em seu camelo, que vem para Jerusalém, nós não vamos abrir, não se pode abrir a porta para ninguém entrar, porque na iminência de um perigo não abrimos a porta. Tocou as cornetas do perigo, todo mundo se recolhe e as portas se fecham. De cima das muralhas, os flecheiros vão jogar uma corda. Se você não é uma pessoa avarento, com dó dos seus bens materiais, deixa tudo que você tem, o camelo e tudo que tem no camelo. Se quer salvar a sua pele, suba por esta corda e entre por esse buraco. Por isso que ele falou, é muito mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino do céu. O camelo não passa lá, mas um homem passa. Isso aqui tudo fora escavado. Na invasão de Tito, no ano 73, quando Tito chegou com suas tropas em Jerusalém, ele destruiu totalmente a cidade. Arrasou o templo, o segundo templo, que fora construído depois da volta do cativeiro, fora destruído em 73 por Tito. Aqui tinha uma escada que dava acesso ao templo, e esta escada, podemos ver ela aqui, olha. Tá vendo ela? Tá vendo a escada? Olha o tamanho dessa escada. O arranque dela está aqui até hoje. Olha lá o arranque dela, tá vendo? Ela vinha aqui, daí em cima virava aqui o patamar. Olha, ela subia mais ou menos ali, passava em cima disso aqui, o patamar e virava para lá. Olha o arranque dela. Olha aqui. Imagine a altura desta escada, o tamanho do templo. Quando Tito chegou aqui, esse é o segundo templo. É o templo construído depois da volta do cativeiro, que Jesus viu. Jesus foi crucificado no ano 73, no ano 33 ele foi crucificado e em 73 Tito destruiu tudo. Aqui havia escada que dava acesso ao templo. O tombo dessas pedras foi tão alto que estava e tão grande que eram essas pedras, que fez um buraco no chão. E essas pedras, olha elas aqui. Estas são pedras das profecias de Jesus, da profecia de Jesus que diz, quando vieram mostrar para ele a estrutura do templo, ele diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós estamos aqui. Notem que as escadas tampam. Vocês não estão vendo, mas debaixo da escada tem os compartimentos, que os compartimentos são esses aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Debaixo da escada tem um shoppinho. É, um shoppinho. De 1, 2, 3, 4 lozinhas. Tá vendo? Está escondido pelas escadas. Faz sombra nele, porque a escada estava aqui em cima. Quando Jesus entra em Jerusalém e ele expulsa os vendilhões do templo, ele vem aqui, esses comércios aqui. Aqui ficavam os vendilhões do templo, os cambistas, as pessoas que trocavam, que vendiam pombas, cabrito, animais para o sacrifício no templo. Era um comércio danado aqui. Jesus veio aqui, derribou as mesas dos cambistas, com chicote na mão, muito bravo, expulsou todo mundo. Não passais da casa do meu pai, casa de ladrão e covil de ladrão e salteador.
estamos vendo aqui o lugar onde ficavam os vendilhões do templo. Essa rua chama-se Cardo, um cardo romano, uma rua romana. 2000 anos de história. Não tinha essa parte aqui naquela época, era uma rua só que dava acesso à parte baixa da muralha que se estendia, onde lá está o arco de Windsor, aquela parte masculina que vocês entraram lá, tem sombra, se estende até lá. Claro que lá é mais alto, porque não está escavado. Lá também, lá é o Muro das Lamentações, aqui também é parte dele, ele vira aqui, segue e vai até o Vale do Cedron. E o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse a ele: lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que ele te sustente nos braços, para que teus pés não tropecem em pedra alguma. O diabo citou Salmo 91 para Jesus. Primeiro, ele leva Jesus lá no deserto e pede para que as pedras se transformem em pães, lá em Jericó, lembra? Depois leva Jesus ao pináculo do templo e manda que ele jogue dali. Joga daqui, porque está escrito que os anjos vão te pegar no braço, para que teus pés não tropecem em pedra alguma. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aonde era o pináculo do templo? Bom, o templo estava aqui atrás. A parte mais alta do templo era essa quina aqui, olha. Essa quina. Aqui estava a parte mais alta do templo. Aquela ponta lá em cima. Sabe por quê? É ali que ficava o corneteiro, que tocava o shofar, anunciando o começo do Shabat ou o final do Shabat, ou alusiva a festas religiosas do templo aqui em cima. O corneteiro ia lá e tocava lá o pináculo do templo. Bom, aquela pedra que ele está ali, tá vendo? Tem uma pedra que está em L. Ali naquela pedra, aquela pedra ficava lá naquela ponta. Tito derrubou ela para baixo em 73. Nela, tá vendo que eles estão lendo lá? Estão lendo a inscrição. Lá está dizendo uma inscrição em hebraico que era ali que a pessoa encarregada de tocar o shofar tocava o shofar avisando o final do Shabat. Está escrito lá. O pináculo do templo, o cenáculo, realiza a Páscoa e a Santa Ceia, sai para o Monte das Oliveiras, em especial o Getsemane, passa o Ribeiro do Cedron e vai lá no Getsemane, a parte de baixo do Monte das Oliveiras, que nós não estamos vendo aqui, porque está abaixo daquela igreja de cúpula dourada. Lá ele vai ser preso. Ele sai daqui por volta de 11 horas da noite, 11 e meia, e tendo cantado o hino, depois que lavou os pés dos discípulos, aqui no Monte Sião, ele vai para lá. Lá ele vai orar. Lá chega Judas e ele é preso. Por volta de meia-noite, pouco mais, ele é trazido de lá novamente para o Monte Sião, onde estamos. Monte Sião aqui, casa de Caifás, Monte Sião em cima aqui, que está o cenáculo do templo. Preso de lá, manietado, ele é trazido novamente para cá, pelo Vale de Josafá, sobe ali, que tem um trilho ainda antigo ali, sobe e vem até a casa do sumo sacerdote Caifás, aqui onde estava reunido o Sinédrio, o conselho religioso de Israel. Sinédrio, conselho de 70 homens, reúnem aqui. Esta igreja foi construída exatamente em cima das ruínas da antiga casa de Caifás, as dependências da casa de Caifás. Então, ele vai no Monte Sião aqui em cima, realiza a Páscoa com a Santa Ceia, lava os pés dos discípulos, canta um hino, está escrito, descem, passa o vale do Ribeiro do Cedron, vai até o Getsemane no Monte das Oliveiras, orar, é preso, sai de lá preso e vem para a casa de Caifás. Aqui está o Sinédrio reunido. Bom, estão entendendo agora a geografia da cidade. Olha para essa figura aqui, esse mosaico aqui. Tá vendo que está amarrado por uma corda? Esta era a tradição dos prisioneiros religiosos de Israel, e Jesus era um deles. O prisioneiro do Sinédrio ficava nesta posição, numa masmorra que tem aqui, preso por uma corda embaixo das axilas e levantado na ponta dos pés, a noite toda nessa posição. Até que
É uma tortura. No caso de Jesus, durou até a parte da manhã. Ele ficou nesta posição. Agora continuamos na parte de baixo. Vamos lá. Salmos 88, 87. Senhor Deus, Lê com rapidez. Senhor Deus, meu Salvador, dia e noite clamo na vossa presença. Chegue até vós a minha oração. Inclinai o ouvido ao meu clamor. A minha alma está saturada de sofrimento. A minha vida chegou às portas da morte. Sou contado entre os que descem à sepultura. Sou um homem já sem forças. Estou abandonado entre os mortos, como os caídos que jazem no sepulcro, de quem já não vos lembrais, e que foram sacudidos de vossa mão. Lançaste-me na cova mais profunda, nas trevas do abismo. Pesa sobre mim a vossa ira, todas as vossas ondas caíram sobre mim. Afastastes de mim os meus conhecidos. Fizeste-me para ele objeto de horror. Tudo isso aconteceu na casa do sumo sacerdote da época, que era Caifás. Bem, aqui fora, Pedro quis chegar perto do fogo que estavam fazendo para se aquecer. Ele quis pegar uma carona no fogo, no calor do fogo. E dizem para Pedro: escuta, você não é um deles? Não, que isso, eu tô longe, ó. Não sou, nem conheço. Antes que o galo cante 3 vezes me negará, não é? Como você não é um deles? A tua fala te denuncia, mas não sou. Você tem certeza? Não o conheço. 3 vezes o galo cantou. E Pedro lembrou o que Jesus tinha falado. Pedro, meu querido, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Como que as pessoas dizem para Pedro: a tua fala te denuncia? Pedro era um nortista. Pedro era da Galileia. Pedro era galileu, tinha um sotaque diferente. Pedro falava com sotaque nordestino. Aqui na cosmopolita Jerusalém, no sul, os moradores de Judá tinham outro sotaque que não o sotaque galileu. Por isso que Pedro foi facilmente identificado aqui. Ah, você não é um deles? Não, poxa, você fala igual a ele, você tem um sotaquinho nordestino. Porque Pedro era nordestino, veio de lá de cima. É? E Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. E Pedro saiu e foi chorar. E vai à esquerda, vai ao Getsemane. Quando ele é preso lá, ele volta e sobe novamente por essas escadas e vem aqui. Essas escadas têm 2000 anos, não foram mexidas.